Irmãos, é o seguinte, nós decidimos então fazer essa vigília / reunião. Nós decidimos fazer essa vigília. Eu já ia chamar você para nós fazermos uma reunião juntos, mas eu senti um desejo no meu coração. E assim, incrivelmente essa reunião a gente tem que fazer assim, como uma de porta fechada, literalmente. Não por causa da fiscalização ou nada assim, mas porque senão os irmãos invadem aqui, né? Algum dos líderes aí, você teve algum discípulo que falou: mas eu queria tanto ir, deixa eu ir, pede pro pastor. Deixa eu ver, algum líder seu, algum discípulo? Não? Que bom, ou que ruim, não sei, mas talvez eles não ficaram sabendo. Hoje mesmo, agora teve um irmão que falou para mim: pastor, é só para líder mesmo? Aí eu falo para os discipuladores, eles precisam me ajudar para eu ser o bonzinho. Eu falei assim: por quê? Você quer muito vir? Ele falou: quero demais. Eu falei: então pode vir, é claro. Como não? Mas para os líderes eu falei, para os discipuladores, que realmente não podia vir, porque senão ia dar muita gente, né? E nós não queremos ter problemas com aglomerações. Deixa eu ver os discipuladores, cadê você? Ok. Mas mesmo assim, irmãos, se tem algum líder em treinamento que queira ouvir a palavra, então ele pode entrar lá no meu Instagram, que a Adriele não sei se já está transmitindo, já. Então que ela vai transmitir lá no meu Instagram, ele pode assistir. Avise aí os seus discípulos, por favor, se alguém quiser participar. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí por mais um minuto. Curva a sua cabeça e eu quero que você ore para Deus falar com você. Eu acredito que Deus tem algo para liberar sobre nós nessa noite. E Ele quer falar com você. Ora aí você mesmo, pode orar. Glória a Deus, aleluia. Essa reunião se chama A Voz dos que Clamam. Mas você sabe, eu preparando essa palavra, eu pensei, poderia ter colocado o nome de A Voz dos que Proclamam. Vou explicar para você por quê. Vou precisar muito da sua Bíblia. Na verdade vai projetar, né? Pode abrir a Bíblia aí, Charles. Se alguém puder ir lá dar uma força para ele, até ele pegar o jeito. Então essa reunião só tem líderes de célula e alguns irmãos específicos, alguns líderes em treinamento que a gente entende que eles estão perto de assumir uma multiplicação, ou são irmãos que já lideraram em algum momento, né? E eu realmente espero que em breve você volte. Então são poucos irmãos que não estão à frente de uma célula hoje que estão aqui. Por esses motivos que eu falei, mais alguns, né? Por esses motivos, para que não tivesse tanta gente assim, mas também para valorizar você, né? Para que nós tenhamos um momento juntos aqui de liderança, né? Então nós vamos ter um lanche depois, mas a intenção mesmo é para alimentar o seu coração, o seu espírito. Eu estava com saudade de administrar para os irmãos. Obrigado pelo amém aí. Não é proibido, tá? Não sei se você está amordaçado aí por essa máscara. Amém? Agora fala amém, né? Mas se você não respondeu, vai parecer que eu estou falando sozinho. Os irmãos já me conhecem, né? Tava com saudade dessas broncas no amor? Sim? Não, tava não. Ok. Oh, que bom.
Graças a Deus. Então acende essa luz aqui, ó, do palco. Luz não traz unção, não? Ou falta de luz? Ok. Aleluia. Abre para mim, por favor, Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Aí. Quebrou o clima de vigília, mas não tem nada não. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Voz do que clama no deserto. Diga, voz do que clama. Sabe, irmãos, essa frase, esse versículo veio no meu coração, né, há uns dias atrás, quando eu fui decidir o nome aqui da nossa vigília. E eu, para falar a verdade, eu nem tinha uma palavra ainda a respeito disso, eu nem tinha algo pronto, algo preparado. E eu precisei orar e pedir para o Senhor falar algo comigo. E no decorrer dos dias, coisas foram brotando no meu coração. E eu quero compartilhar com você hoje. Sabe, essa palavra clama, a voz do que clama no deserto. Eu não vou arriscar falar essa palavra do hebraico, mas ela poderia ser traduzida de outras maneiras. Os irmãos já estão habituados a isso, né? Os pastores olharem o original do hebraico ou do grego. Ela poderia ser traduzida como chamar, clamar, recitar, ler, proclamar, convocar, requerer. E eu fiquei vendo isso e pensando assim, olha, mas talvez o assunto tem mais a ver com proclamar, a voz dos que proclamam. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, a voz dos que proclamam. Esse versículo de Isaías, na verdade ele veio se cumprir no Novo Testamento, na vida de João Batista. Era uma espécie de profecia que veio a se cumprir na vida de João Batista. Olha o que diz João 1:21. Então lhe perguntaram, João 1:21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos. Espero que você esteja aí com sua Bíblia. Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que proclama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Sabe, agora, soa muito estranho aos nossos ouvidos o povo da época perguntar para um profeta de Deus se ele era um outro profeta. Não soa estranho para você? Eles estavam perguntando para João Batista se ele era Elias. Isso soa como, parece até uma coisa de reencarnação. Eles estavam perguntando, era isso: é você Elias é você Elias, o profeta Elias que profetizou no passado? E eu vou explicar para você rapidinho o porquê disso. Havia uma profecia no Antigo Testamento, lá em Malaquias 4:6, ML 4:6, lá em Malaquias 4:5 na verdade, que dizia que Elias haveria de vir, mas Elias já tinha vindo. Nessa ocasião aqui, Elias já havia morrido. Já havia muitos anos que o profeta Elias havia vivido aqui na face da terra. Olha o que diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Então, irmãos, acompanhem comigo aqui o raciocínio. O povo se levantou e perguntou para João Batista: quem é você? É Elias que havia de vir? Ele fala: não, eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto, referindo-se ao que o profeta Isaías havia falado também muito tempo antes de João Batista viver. Mas eles achavam isso porque havia uma profecia que dizia que Elias havia de vir novamente. Então eles acharam que João Batista era uma espécie de reencarnação de Elias. Mas olha que interessante, os irmãos estão acompanhando? Estão conseguindo entender? Diga amém. Olha o que o próprio Jesus disse a respeito de João Batista. Vai ficando interessante, vai acompanhando. O começo é assim mesmo, né? Às vezes parece que é... Alguém aqui já andou de jogue? Jogue? Deixa eu ver, balancei. Quando eu era adolescente, meu sonho era comprar uma jogue. Mobilete, né? Não achava feio demais, porque mobilete era fumaceira e bem... Mas jogue era um negócio assim, pra mim era um padrão mais top. Eu nunca tive, não. Mas minha mãe teve, eu andava às vezes. Se ela estiver assistindo. Mas era interessante que era assim, ó. Jogue era assim. Não corria risco de... Que nem a gente vê às vezes algumas pessoas aprendendo a andar de moto. Ela dá arrancada assim, cai pra trás. Já vi vídeos assim. Talvez alguém já aconteceu isso com você, né? Não precisa falar não. Mas olha só. Jogue não tem esse risco, porque se acelera tudo, pode acelerar tudo. Aí ela começa bem, entendeu? Aí ela vai pegando o ritmo ali, a velocidade. Vai acompanhando, que nós estamos começando assim, bem, vai acompanhando. Então olha só, olha o que o próprio Jesus disse a respeito de João Batista. MT 11:12, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até aí tudo bem. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Pastor, agora o negócio azedou. Agora complicou. O povo perguntou se ele era Elias. Ele falou: não sou Elias, eu sou uma voz que clama no deserto. Mas quando Jesus foi se referir a João Batista, o que ele falou? Ele mesmo. Passa para o próximo. Próximo. Ele mesmo é Elias, que estava para vir. A pastora, agora o negócio complicou. Mas ele era Elias ou ele não era Elias? Pastor, né? Talvez agora você vai falar: agora bugou, pastor. Ele era Elias ou não era Elias? E se ele era Elias, então Elias foi reencarnado? Olha só, vai pegando o ritmo, ok? Vai pegando o ritmo. Olha só. Então, João Batista, ele disse que não era Elias. Ele era tanto a voz do que clama no deserto, quanto Elias que estava para vir. Mas é claro, irmãos, que aqui não se refere a uma reencarnação. Lembre-se sempre que a Bíblia explica a Bíblia. Olha o que está escrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 13. Lucas 1, 13. A mãe de João Batista era Isabel, prima de Maria, que veio a ser a mãe de Jesus. O seu marido era Zacarias, um homem da linhagem sacerdotal. Lucas 1, 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento,
pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Uau! E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Lembre-se disso. A Bíblia explica a Bíblia. Olha só, o povo não entendia como João Batista poderia ser Elias, né? Jesus disse dessa maneira, porque eles olhavam com o olhar natural, porque eles viam as coisas simplesmente com o olhar natural. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que no Espírito foi revelado que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e que as coisas de Deus para o homem natural, elas são loucura, mas para nós é poder de Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos ver as coisas com um olhar espiritual. Sabe, quando um crente, ele para de ver as coisas com olhar espiritual e começa a ver as coisas apenas com olhar natural, ele perde o melhor de Deus. Ele perde o que Deus tem preparado para você. Você perde. Então, há cristãos dizendo que esse tempo de pandemia, isso aí é normal, isso aí faz parte mesmo, tem nada a ver com a volta de Cristo não, tem nada a ver com o fim dos tempos não, isso é uma doença qualquer, vai passar e pronto. Sabe o que é isso? Estão olhando as coisas simplesmente com um olhar natural, vão perder o tempo da oportunidade. Nós não somos esses que vão perder o tempo da oportunidade. Nós vamos nos levantar para proclamar as verdades do Evangelho da graça de Deus em meio a um tempo de deserto. Então olha só, não é que João Batista era o próprio Elias, mas ele possuía o mesmo espírito e poder de Elias, como diz em Lucas. De maneira que no mundo espiritual, ele se manifestava no mundo espiritual em autoridade, como o próprio Elias fazia. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que a Bíblia está explicando. Mas pastor, qual era então o espírito do profeta, o espírito e o poder de Elias? Olha só, vou citar aqui algumas coisas da vida de Elias para você, talvez você não saiba, ou para lembrar você. Elias em 1 Reis 17, ele anuncia ao rei Acabe um período de seca. Depois ele vai para fora de Israel, se esconde ali por causa da perseguição, e ele é alimentado por corvos. Já é algo extraordinário. Então ele profetiza que vai ter 7 anos de seca, e isso acontece. Depois ele volta e profetiza que vai chover, e chove. Pensou um cara desse? Eu queria no meu discipulado um cara desse. Aí ele se esconde, né? Teve uma recaída ali, se escondeu por causa da Jeza. E aí os corvos servem ele. Na verdade, nessa ocasião ele não fugiu por causa da Jezabel ainda não. Mas olha só, então algumas coisas que vão acontecendo. Em seguida vai para Sidão, onde é hóspede da viúva de Sarepta, e ali ele realiza 2 prodígios: a vasilha de farinha e a jarra de azeite. Não falta, né? Ali a viúva queria morrer com seu filho, mas ele multiplica ali o alimento, o azeite, a farinha, e acontece ali um milagre extraordinário da multiplicação. Depois ele ressuscita o filho, né? Um filho da viúva que havia morrido. No capítulo 18 ele regressa para Israel para condenar o rei Acabe por ser a ruína de Israel. Então propõe uma disputa com os profetas de Baal, com os 400 profetas de Baal. E a Bíblia diz, que cara doido, que cara louco, só podia ser cheio do Espírito mesmo, porque a Bíblia diz que ele desafiou 400 profetas, 400 profetas de Baal. E aí ele diz que ele propôs o seguinte: vamos fazer o seguinte então, cada um vai fazer o seu sacrifício, vocês vão fazer primeiro,
E aí vocês vão clamar para o Deus de vocês derramar fogo aqui. Depois eu vou fazer o mesmo. E aí nós vamos ver quem que é Deus aqui nesse lugar. Aí a Bíblia diz que eles fizeram o sacrifício e os 400 profetas começaram a clamar Baal. Aí talvez você pensou o quê? Talvez o que nós faríamos, irmãos? Talvez enquanto os profetas estariam aqui, a gente estaria lá no cantinho orando em línguas. Para aquecer, né? Né, Carol? Para aquecer, falando assim: ô Senhor, tem misericórdia, Deus, é 400, Senhor. Me deixa passar vergonha aqui não, talvez esse povo até me mata, é 400, Senhor. Ô Deus, não me desampara agora não, Senhor, vem com teu Espírito. Aí talvez eles falam: não, agora é sua vez. A gente desiste, é sua vez. Você fala: não, pera aí que eu tenho que orar ainda meia hora em línguas, para aquecer. Mas a Bíblia diz que ele estava lá assim, ó: fala mais alto, talvez seu Deus está dormindo. Talvez ele está com um problema de audição, fala mais alto. Tira o chapéu para ele. E aí a Bíblia diz que chegou ali a vez de Elias, e ele fez o altar ao Senhor, fez o sacrifício, jogou água em cima do sacrifício, jogou água no redor, clamou para Deus, Deus fez cair fogo do céu e consumiu o sacrifício. Uau! Esse é o espírito e o poder que havia sobre o profeta Elias. Tem outras coisas aqui, eu não vou me deter mais não, mas só para você entender, esse era o espírito e o poder de Elias. Na verdade, irmãos, esse espírito e poder de Elias se refere ao espírito e o poder do próprio Deus que estava sobre Elias. Então o que a Bíblia está dizendo? Que esse mesmo espírito estava sobre Elias e sobre João Batista. É o Espírito de Deus. Mas eu quero falar para você, hoje o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não está sobre você, ele está dentro de você. Irmãos, se o Espírito estava sobre Elias e ele foi usado por Deus dessa maneira, imagina o que Deus vai fazer através de você, que tem o Espírito dentro de você e é um com ele. Uau! Então veja só, tanto Elias quanto João Batista, eles se levantaram, cada um no seu tempo, com uma autoridade dada por Deus, para proclamar as verdades atuais do seu tempo. Embora João Batista não tenha manifestado sinais de poder como Elias, o seu ministério também foi muito poderoso. Por quê? Porque João Batista foi usado por Deus para quebrar 400 anos de silêncio profético. Antes de João Batista se levantar, havia tido 400 anos de silêncio profético sobre a face da terra. Deus ficou calado 400 anos. É o que nós chamamos de período intertestamentário. Então é até provável que muitos, ouvindo João Batista, falavam: esse é doido, esse é louco de pedra. Mas você sabe, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Uau! Que ministério poderoso! Agora eu já introduzi a palavra. Você entendeu? Vamos seguindo. A Jorg está pegando embalo ainda. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Nós estamos vivendo o tempo de nos levantarmos para proclamar a verdade do Evangelho da graça e anunciar que o nosso Deus voltará. Naquele tempo, Deus levantou João Batista para proclamar que o Cristo viria. Agora o Senhor está levantando você para proclamar que Cristo voltará. Olha o que diz. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti,
porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, te enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus chamou você, te revestiu do Espírito de Cristo, para proclamar que um dia Cristo já veio, mas em breve voltará. Oh, irmãos, essa verdade precisa estar no nosso coração. Essa verdade precisa estar em nós, irmãos. Hoje Deus está dizendo para você: você é a voz que proclama no mundo de deserto. Você é a voz que precisa se levantar. João Batista foi levantado por Deus na sua época, no espírito e poder de Elias, para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Mas o Senhor vai levantar você nesse tempo, no espírito e poder do próprio Deus, para anteceder a volta de Cristo. Eu não estou vendo por causa da máscara, mas você tem que poder pelo menos falar amém, para ser essa voz. Dito isso, irmãos, eu quero fazer 4 considerações a respeito de João Batista. Provável que eu não vá demorar. Eu quero fazer 4 considerações a respeito de João Batista. Primeiro, diga assim: ele sabia quem era. João Batista sabia exatamente quem ele era. É provável que muitos se levantaram para chamar ele de louco, para chamar ele de doido varrido. Você sabe, eu não julgo não, porque eu já fiz as contas várias vezes. Eu tinha muita possibilidade na época eu ser um fariseu. Sério, se não fosse a luz de Deus, a graça de Deus, é muito possível que eu seria um fariseu. Porque aí Deus não fala por 400 anos. Aí levanta um cara que anda no deserto, que come gafanhoto. Não sei se eu engoli fácil não. Mas Deus realmente havia levantado João Batista. E ele sabia, misericórdia, tocar em Jesus não. E ele sabia exatamente quem ele era. Presta atenção. O diabo sempre vai querer tocar na sua identidade e vai querer colocar em jogo quem você é. Mas você precisa permanecer na palavra que Deus te deu. Você é filho amado de Deus. Deus levantou você, te colocou numa posição de liderança, e você é alguém que proclama a verdade do evangelho da graça. A estratégia do diabo não muda. Lembra o que ele fez com Jesus? Se tu és o Cristo, se tu és filho de Deus, se ele fez isso com Jesus, irmãos, anda mais comigo e com você. A estratégia do diabo não muda. Vamos ser sinceros, a primeira crise da liderança é uma crise de identidade. Estou falando para você que não começou a liderar ainda, mas eu digo para você em todos os níveis, para você líder de célula que quer ser um discipulador e um dia vai andar comigo, ou talvez com algum obreiro aí, né? Não sei. Acho que não tem obreiro aqui, ninguém nem falou amém. Ixi, meu Deus, apareceu 2 que eu ouvi assim por alto. Mas olha só, eu sei que tem. Talvez você ache que não tem, talvez você mesmo está em dúvida, mas eu sei que tem. A primeira crise é a crise da identidade. Eu costumo falar aqui carinhosamente, eu só lembro da Letícia Uni quando eu falo isso, porque eu falei isso na multiplicação, que ela começou a liderar. Nem sei quantos anos atrás, uns 3 talvez, 4, 3 mais 1, porque não deu tempo de eu falar. 4 anos atrás, que os 6 primeiros meses que eu liderei foram os piores meses da minha vida na liderança. Porque foi uma luta constante
o diabo querendo falar na minha cabeça que eu não tinha nascido para aquilo, que não ia dar certo, que não era bom, que o Senhor não ia me usar, que eu ia passar vergonha. Isso aconteceu com mais alguém? Parecido assim? Deixa eu ver. Eu sou fã de você que não aconteceu isso. O diabo sempre vai querer tocar na sua identidade, mas João Batista sabia exatamente o que ele era. Volta lá para João capítulo 1, versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista respondeu: eu sou uma voz. Presta atenção. João Batista disse simplesmente: eu sou uma voz. Mas eu pergunto para você, irmãos, o que é uma voz? Irmãos, olha só, uma voz não é nada. Uma voz é um som, é uma mensagem falada. Mas não é estranho? Quem é você? Eu sou uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. João falou o seguinte: eu sou apenas uma voz. Isso mostra que ele desejava que as pessoas prestassem mais atenção na mensagem do que no mensageiro. Eu sou só uma voz. Você sabe, nós estamos vivendo num tempo muito delicado, onde as pessoas querem muito aparecer. E às vezes até os crentes inventam muita firula. Mas deixa eu falar uma coisa para você em amor. Jesus sempre tem que ser o centro. Quando você entende que Cristo é o centro sempre, presta atenção na revelação que está liberada aqui na resposta de João Batista. Ele é só uma voz. Em outras palavras, ele está dizendo: não importa quem eu sou, o que importa é a mensagem que eu estou transmitindo. Deixa eu falar para você, não importa quem você é. Entende? Para Deus importa. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: o diabo quer desanimar você, fazendo você olhar para você mesmo. Mas deixa eu te falar, não importa. O que importa é a mensagem que você carrega. O que importa é o Cristo que está em você. O que importa é o Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Como o Espírito de Elias, como o poder que estava sobre Elias, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Mas quem é você? Não importa. Eu sou só uma voz. Não tem importância. Eu sou só uma voz. O que importa é a mensagem falada. O diabo quer desanimar você, fazendo você olhar para si mesmo, ou olhar para mim, ou olhar para homem, ou olhar para sua liderança. Você sabe, deixa eu falar uma coisa aqui em amor. Em momentos como esse de louvor, eu falo para você em amor, porque eu mesmo me policio. Nós precisamos aprender, irmãos, a esquecer tudo que está ao nosso lado e focar só em Jesus. Parar de ficar olhando para o lado, de ficar prestando atenção nos arranjos musicais, na virada da bateria. Sabe o que? Eu particularmente gosto de penumbra. Eu fico mais à vontade para adorar a Deus, para chorar. Fico mais à vontade. Mas isso não significa nada. Significa nada. Nós precisamos, esses são dias, irmãos, que nós temos que ser mais intensos. Nós precisamos ser ainda mais intensos. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, começa falando amém. Obrigado. Aqui é aberto também, o barulho é menor. Mas ele disse: eu sou só uma voz. Irmãos, nós não somos nada mais do que isso. Nós somos apenas uma voz anunciando o evangelho de Deus. Mas acredite em mim, isso é tudo que Deus precisa. Você é só uma voz, mas isso é tudo que Deus precisa. Tira o foco de você, tira o foco das circunstâncias, olhe apenas para Cristo, olhe para Ele, tire o foco de você, tire os olhos de você. Células de líderes que olham para si mesmos não crescem, porque você vai sempre ser achado em falta.
No dia que você se achar bom, sabe o que vai acontecer? Não vai crescer do mesmo jeito. Sabe por quê? Eu e você, nós somos só um instrumento. Nós somos só uma voz. João Batista sabia disso. Eu sou só uma voz. Então ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Sim, você é filho amado de Deus. Sim, você é justificado. Sim, você é alguém que não tem mais preço de dívida. Tudo isso, mas no que diz respeito à obra de Deus, à liderança, você é apenas uma voz. Você é apenas um canal. Para de olhar para você. Para de se ver incapaz. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para o anfitrião que deu problema e achar que a culpa é sua. Para de olhar para o líder em treinamento que não responde e achar que a culpa é sua. Porque a responsabilidade de falar e liberar e inspirar através da palavra é sua. Mas nada mais que isso. Porque quando você libera a voz e fala da parte de Deus, o Espírito confirma no coração das pessoas. E é isso que traz transformação. É isso que surte efeito. É isso que traz o crescimento. Mas sabe o que o diabo tem feito nesses dias, irmãos? Ele tem colocado uma mordaça na sua boca. Para você se calar. Ele tem dificultado as coisas. Nós somos privilegiados aqui no Brasil, irmãos, especificamente aqui em Goiânia. Nós somos privilegiados. Mas tem lugares como no Peru, por exemplo. Tem lugares como no Peru que literalmente as igrejas não podem se reunir de jeito nenhum. O povo está sendo privado de sair na rua. Não vou nem falar da China então, que nem online não pode fazer culto. Nós somos privilegiados. O diabo, ele está fazendo de tudo para amordaçar você, para calar você. Não seja carnal de olhar e pensar: isso é natural, isso é só uma doença, isso vai passar, logo logo a vida volta ao normal. Presta atenção, querido, a tendência é piorar até que Cristo volte. E quando Ele tirar a igreja vencedora daqui, quando Ele tirar a igreja, vai piorar e muito. Mas presta atenção, não despreze ser uma voz. Não despreze aquilo, a responsabilidade que Deus colocou na sua vida de ser uma voz. Não permita que o diabo te cale nesses dias, na sua casa, seja na internet, na rua, em qualquer lugar, para a sua célula, para os seus discípulos. O povo precisa ouvir, eles estão esperando ouvir uma voz. E a voz que proclama a mensagem do Evangelho da Graça sou eu e é você. Pastor, mas por quê? Porque você teve o privilégio de conhecer o Evangelho da Graça. Porque você teve o privilégio de ser escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser salvo por Ele. Por isso Deus incumbiu em nós essa responsabilidade. Pastor, mas e a graça? Você já não acha que é graça demais poder falar da parte de Deus? Porque hoje mesmo, irmãos, minha esposa veio para a reunião, eu fiquei lá em casa orando e preparando essa palavra. E eu fui tomado pelo Espírito de Deus, pensando assim: Senhor, mas meu Deus, é muito privilégio. É muito privilégio eu poder ser pastor desses irmãos. Eu poder ser pastor, só Deus, eu ser salvo, é muito privilégio. É muita graça, irmãos. Recentemente minha filha fez 4 anos. A gente cantou os parabéns para ela, chamou os avós, os tios. E eu falei uma coisa, eu vi uma oportunidade de pregar, de falar de Jesus. Eu estava com esse encargo no meu coração. E eu falei para a nossa família, falei: olha, Jesus está voltando. Eu sei que às vezes as pessoas falam: Jesus está voltando desde a época da minha avó. Já ouviu isso? Eu mesmo já falei isso no passado. Um passado distante, tá? Mas é claro, cada hora que passa fica mais perto. Jesus está voltando desde a época da minha avó. Como quem diz assim: eu vou ser vô, vou ser vó, e Jesus vai estar voltando ainda. Eu vou morrer e Jesus vai estar voltando. Não se engane. Não se iluda. Não permita que o diabo iluda você. Todo necessário, profeticamente falando, já se cumpriu. Para a igreja ser arrebatada. Pode acontecer a qualquer momento. A gente pode nem lanchar o que você trouxe. Alguém pensou: misericórdia desse pensamento.
Quem está querendo emagrecer falou, uou! Brincadeira, não vai fazer diferença mais não. Olha só, irmãos, não se iluda. E eu falei para a nossa família o seguinte, eu falei, olha, mas eu sou muito grato a Deus. Eu acho que nessa hora, uns 2 ou 3 encheu o olho de lágrima. Tomara que eles não estejam assistindo, que eles vão saber. Mas olha só, ou tomara que esteja, para saber mesmo. Olha só, uns 2 ou 3 encheu o olho de lágrima. Eu falei assim, quer saber? Talvez esse é o último aniversário da Ana Gabriela. Talvez ela nem faça 5 anos antes de Jesus voltar. Mas eu estou muito feliz, porque Deus me deu uma família maravilhosa, uma igreja maravilhosa, discípulos maravilhosos, uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa. E sabe de uma coisa? Não tem mais nada nessa terra para mim mesmo. Estou pronto. E quando Ele voltar, eu sei para onde eu vou. Teve uns 2 que fez assim, eu falei, devia ter combinado com alguém, né? Derrubar umas panelas lá dentro da casa. Acho que eles iam fazer assim. Eu falei, tá vendo? Dessa vez não foi não, mas sabe de uma coisa, irmãos? Você é uma voz e o diabo quer calar você. Mas hoje nós vamos nos posicionar no mundo espiritual, vamos nos levantar. E sabe de uma coisa? Se o diabo tem batido, nós vamos revidar mais forte. Se o diabo tem se levantado, nós vamos nos levantar com ainda mais autoridade, com ainda mais ousadia, para pregar o evangelho. O diabo quer nos calar, agora nós vamos falar ainda mais. Nós temos promessa de crescimento para nós, para essa igreja, para essa região, para a sua célula, promessas de multiplicação, promessas de conversão nas nossas casas, nas nossas famílias. E o diabo está querendo que você acredite que isso tudo ficou para trás, foi lançado por terra, mas nós vamos pisar na cabeça do acusador, assim como Cristo fez. E nesses dias nós veremos salvação, nós veremos crescimento. Não aceite nenhuma outra palavra a não ser essa. A sua célula vai crescer, você não vai passar falta, você vai prosperar nesse tempo. A sua célula vai crescer, a sua casa, a sua família, você é guardado. O Senhor está te levantando como uma voz que proclama. Oh, irmãos, eu creio nisso. Primeira coisa então, ele sabia quem era. Não se esqueça de quem você é nele. Me veio algo aqui agora que eu não pus no esboço, mas a Bíblia diz que tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Tal qual Cristo é, nós somos nesse mundo. Preste atenção nisso. O mundo não tem que ser amiguinho da igreja mesmo não, porque eles não foram amiguinhos de Cristo. Antes o perseguiram, o injuriaram, mentiram contra Ele e por fim o crucificaram. Quanto mais consagrado você for, querido, mais o mundo vai te perseguir. Quanto mais parecido com Cristo você for, mais o mundo vai te perseguir. Sabe de uma coisa? Presta atenção. O mundo não passou a amar a igreja. Quanto mais nós formos consagrados, mais nós seremos perseguidos. Mas bem-aventurados sois, quando por causa do evangelho vos perseguirem e vos injuriarem e falarem todo mal contra vós. É isso que a Bíblia diz. Fugiu a referência agora, acho que está nas bem-aventuranças. Primeira coisa, ele sabia quem ele era. Segunda coisa, ele sabia quem era Jesus. João 1:29. Está pertinho aí, só passar para frente. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Presta atenção, Jesus não é só um cara legal, como às vezes pessoas se levantam para falar. Jesus é o Cordeiro que foi morto e pagou o escrito de dívida que estava sobre a sua vida.
Essa é a voz que nós devemos proclamar, irmãos, que o preço foi pago, de que um dia Ele veio e em breve voltará. Eu tenho falado para o Senhor no meu íntimo, no meu coração: Senhor, eu quero ser um vencedor. Senhor, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado, Senhor. Eu quero fazer tudo o que eu posso, enquanto eu posso. Porque vai chegar algum momento que não vai ter tempo mais. Nós precisamos, irmãos, intensificar a nossa busca pelo Senhor. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Sabe por que muitas vezes o nosso coração se esfria? Porque a nossa busca para. Por isso que eu estou desafiando os irmãos a estarem mais próximos do que sempre nesse tempo. A buscarem mais do que sempre buscaram. Terceira coisa. Agora essa é triste. Na verdade, eu acho que eu tinha falado 4 coisas, é porque eu tirei uma, são só 3. Terceira e última coisa, consideração a respeito de João Batista. Ele se perdeu no processo. João Batista se perdeu no processo. Abre para mim, por favor, João capítulo 3, versículo 25. Infelizmente, João não soube a hora de parar. Olha isso, ouça isso. A Bíblia nos mostra que, veja só, o ministério de João Batista era para anteceder a vinda de Jesus. E a Bíblia nos mostra que Jesus veio, mas João Batista não parou. Ele não parou com o ministério, ele continuou com o ministério. De maneira que houve até mesmo briga entre algum discípulo de Cristo e os discípulos de João Batista. Concorrência. Espera aí, não sou uma coisa estranha? O cara sabia quem ele era. Ele foi chamado por Deus para preparar o caminho para Cristo. Cristo veio e ele não parou? Irmão, se nós insistimos em fazer algo que não é da vontade de Deus, nós vamos ficar sozinhos na jogada. Como assim? Você está caminhando agora pela força do seu braço, porque João Batista não soube a hora de parar. Vamos ler o versículo que eu continuo explicando. Vamos ler do 25 ao 27 e depois o 30. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho. Quem que era que João estava dando testemunho? Jesus. Está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Convém que ele cresça, agora o 30, e que eu diminua. Irmãos, João estava se contradizendo. Em algum momento aqui, João se perdeu. Ele se perdeu no processo. Por quê? Porque não soube perceber, presta atenção nisso, ele não soube perceber o tempo de Deus na vida dele, ou melhor, que o tempo havia passado. No caso de João, ele deveria ter parado o ministério. Espera aí, pensa comigo, você está passivando, volta para cá. Olha só, eu sou João Batista, eu sei quem eu sou, eu fui chamado por Deus para ser o precursor do Messias. Aí o Messias veio, eu vou continuar meu ministério? Meu ministério acabou, meu ministério agora é dele.
Sabe o que João Batista tinha que ter feito, irmãos? Chamado lá o discipulado dele, fala assim: galerinha, é o seguinte, aquele a quem eu tenho falado para vocês é esse, chegou. Agora é o seguinte, ninguém é meu discípulo mais, todo mundo é discípulo dele. Vamos embora, me esquece agora, sou irmão João agora, vamos embora. Entendeu? Ele não soube perceber o tempo, irmãos. No caso de João Batista, era para ele parar. No nosso caso, é para continuar. Você precisa perceber o tempo. Tem gente achando que tudo isso que tem acontecido, e antes até mesmo dessa pandemia, para falar a verdade, não sei se eu quero liderar mais, não, de parar, não me cansar. Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Não perca o que Deus tem para você por carnalidade. Não perca. Se posiciona. Se coloca na posição que Deus te colocou. Presta atenção, eu não estou desprezando os seus problemas, não. Eu não estou desprezando as suas lutas, não. Eu também tenho, cada um tem a sua, querido. Mas a Bíblia diz que Deus não, a respeito do pecado, por exemplo, não te tentaria acima do que você pode suportar. Você acha que Deus é incoerente? Vai permitir você passar por uma situação que Ele mesmo não vai prover a força para você? Você acha que Deus vai permitir você ser tentado numa proporção que Ele mesmo não pode prover o sustento para você não cair em tentação? Você acha que Deus é incoerente? Você acha? Eu vou te responder: não é. Deus te estabeleceu e não foi para te tirar depois. Deus te estabeleceu como líder para que você permaneça até o fim. Eu falo para vocês diante de Deus, que o Senhor me livre, me guarde e me dê capacidade de ser pastor até o último dia da minha vida. Seja subindo ou seja, enfim, subindo, né, amor? Só subindo, só indo com Cristo. João não soube a hora de parar. Você precisa entender que no seu caso não é hora de parar. No caso da igreja, nós estamos vivendo exatamente o contrário. Tem irmãos achando que estamos na hora de parar, de diminuir o ritmo. Pastor, tem que ter bom senso. Esse bom senso vai ficar aqui quando Cristo voltar e levar os vencedores. Nós temos bom senso, me entenda. Mas no que diz respeito a se posicionar de maneira espiritual para pregar o evangelho e para pisar na cabeça do diabo e para crer que Deus está guardando você e sua casa, e que mesmo se você entrar na fornalha Ele vai passar com você, não, esse bom senso aí é outra palavra para incredulidade. Esse nós não queremos, irmãos. Esse vai ficar aqui. Presta atenção, nós não estamos de férias, nós estamos em guerra. Pastor, vamos aproveitar, o ritmo diminuiu, vamos ficar de boa mesmo. É o diabo falando na sua mente. Romanos 12:11, no zelo, Romanos 12:11, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Pastor, vamos dar uma diminuída. Não, filho, vamos acelerar. Vamos ser fervorosos de espírito. Vamos se levantar, irmãos. Não pode ter. Vamos para as praças então. Então vamos para a rua. Então vamos bater nas casas. Oferecer oração, sei lá. Vamos fazer live. Mas qualquer coisa que Deus colocar no seu coração. Mas com boca de Deus eu quero falar para você, nós não vamos diminuir o ritmo, nós vamos acelerar. Nós não vamos ceder, nós não vamos nos calar, nós vamos abrir a nossa boca e vamos falar do evangelho que nos alcançou, que nos salvou, que nos libertou, que transformou a nossa vida. Nós vamos falar de Jesus, que tem poder para salvar o homem. Pessoal do louvor, pode subir, por favor. No começo, João tinha o seu coração voltado para o Senhor, para o seu propósito, para o seu chamado.
ele era humilde. No começo João era humilde. Ele disse o seguinte: eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus, nem de desatar ali os feixes da sandália. Presta atenção, irmãos, estou quase encerrando, olha para mim. No começo João falou: eu não sou digno, Jesus, nem de desatar a sandália. Mas em algum momento ele se perdeu e permitiu que o ministério desse competisse com o ministério de Jesus. Ele se perdeu. Ele começou a olhar as coisas de maneira natural. No fim da sua vida, ele experimentou de frieza, de falta de percepção espiritual. Presta atenção, duvidando até mesmo se Jesus era o Cristo. Parece incoerente, uma vez que o próprio João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse é o resultado de alguém que anda pela carne, de alguém que anda por vista, de alguém que anda de uma maneira natural. Olha que triste, Lucas 7, versículo 18, do 18 ao 20, LC 7, 18, parte B do versículo, olha lá. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aqueles que estava para vir, ou esperamos outro? Fica de pé aí no seu lugar, sem conversar, por favor. Olha só, irmãos, o mesmo João que havia se levantado e dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o mesmo João que depois disse o seguinte: vai lá, pergunta para ele se é o Cristo mesmo, pergunta para ele se ele é o Cristo que estava por vir. Olha para mim, por favor, perde a sua atenção, não se perde no processo não. Pastor, mas por que disso? Na ocasião que João mandou os discípulos perguntarem se Jesus era o Cristo, ele estava preso. Não sei se você sabe, mas João foi decapitado. E nessa segunda ocasião ele estava preso. Eu vou entrar aqui no achismo, você pode jogar fora se quiser. Sabe o que parece? Que João tinha ficado chateado com Jesus. Eu estou aqui preso, o senhor não vai fazer nada? O senhor lembra de mim? Eu sou aquele que, o precursor do seu ministério. O senhor não vai fazer nada com essa situação? Pergunta lá, vai lá, irmãos, pergunta lá se ele é mesmo Cristo que havia de vir. Presta atenção, irmãos, não parece muito com algo que o próprio diabo falou? Se és tu o Cristo, lança-te daqui. Não parece? Em algum momento João se perdeu, deixou que o diabo falasse através dele. Sabe por quê? Porque ele andou por vista. Eu tenho meu ministério, eu tenho meus discípulos, eu não preciso perceber nada espiritual, já sei como é que as coisas funcionam, já sei como que a roda gira. Presta atenção. Um dos maiores riscos que o cristão enfrenta é aprender a fazer as coisas. Porque talvez no começo da sua liderança você dependia muito de Deus. Irmãos, eu fui levantado líder com 16 anos. Comecei a liderar a célula. De lá para cá nunca parei. Faz 11 anos de liderar na vida da igreja de alguma maneira. Comecei com 16, acho 15 para 16 na verdade. Irmãos, no dia da célula, eu chegava da escola, comia alguma coisa e ia pro quarto, morrendo de medo de Deus não me usar. De Deus não me usar lá na célula. E eu ficava a tarde inteira, música, orando, louvando, chorava, preparando a palavra. E às vezes saía ainda correndo assim, porque perdi a hora, estava atrasado já para ir para a célula.
Tudo bem, isso era fruto às vezes de falta de revelação, de maturidade mesmo, de olhar para mim. Mas sabe de uma coisa? Você não pode permitir que o tempo, que as circunstâncias... Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa em amor para você. Nem que a sua opinião... Você pode ter opinião, não tem problema. Mas quando diz respeito à palavra de Deus, sua opinião... Você não pode permitir que essas coisas, a maturidade, faça você não ser mais alguém apaixonado por Jesus. Você não pode permitir que essas coisas tirem sua paixão. Precisamos hoje nos levantar em um espírito de ousadia, mas também precisamos renovar o nosso coração. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes de nós orarmos, olha só mais uma coisa. Mais difícil que iniciar é permanecer. Talvez você achou muito difícil quando você foi desafiado a liderar uma célula. Mas não se preocupe, tem uma coisa que é mais difícil: é permanecer. Mas escute, a recompensa vem para aqueles que permanecem. O ser vencedor consiste em permanecer. Nós vamos ter alguns minutos de oração agora, antes de nós encerrarmos. Mas eu quero literalmente fazer um apelo para você. Presta atenção. Eu sei que alguns irmãos têm tido problema com anfitriões, que eu entendo também, não querem abrir a sua casa. Tem líder aí em cima também? Todo mundo me ouvindo bem? Eu sei que alguns irmãos estão tendo dificuldades naturais mesmo, levantes do diabo, naturais nesse aspecto, né? Às vezes a pessoa não quer, não tem casa, eu entendo. Mas espiritual no aspecto de que é o diabo se levantando contra você, contra a célula, contra a mensagem. Eu quero fazer um apelo para você. Perceba o tempo espiritual em nome de Jesus. Não para. Não para, irmãos. A recompensa é para quem permanece. Vamos olhar pelos olhos naturais, não. Agora que é a hora, irmãos. Chama seu líder em treinamento, fala para ele: você vai liderar esse ano. Você vai liderar, você quer? Você vai liderar esse ano. Ah, mas eu não vamos olhar para você não, porque também não estou olhando para você não. Eu estou olhando para Cristo. Eu sei, tem uns líderes de treinamento que você olhar para ele, você mesmo desanima. Mas não olha para ele não, olha para Cristo. A Bíblia diz: a ninguém vemos segundo a carne. Eita Jesus, olha o inimigo furioso. Ninguém vemos segundo a carne. Então não olha para ele não, olha para Cristo. Olha para Cristo na vida deles. Lembre-se que um dia alguém olhou para Cristo na sua vida também. Irmãos, vamos parar. Não vamos dar desculpa não. Presta atenção nisso. Quem é bom para dar desculpa não é bom para fazer mais nada. O problema existe. Vamos pensar em resolvê-lo? A dificuldade existe. Vamos levantar em oração? Vamos se posicionar? Ah, pastor, não tem anfitrião, mas tem praça. Você está orando? Você chamou atenção? Você questionou? Falou: irmão, na sua casa, quero fazer na sua casa. Não, na minha casa, não. Mas por que não dá? Não, lá é pequeno, não tem problema. Vamos para lá, lá é pequeno, mas cabe. Cabe 3, cabe 5, cabe 7, quanto que cabe? Dá para fazer o lanche lá, a gente faz na calçada? Como é que é? Entendeu? Vamos se posicionar, porque eu tenho certeza que quando você abrir a sua boca, se posicionar como alguém que proclama a verdade do Evangelho, Deus vai confirmar suas palavras com poder. Eu tenho certeza. Feche os seus olhos aí. Eu
preciso falar outra coisa também que eu sinto aqui no meu coração. Pode ficar com seus olhos fechados. Eu sinto aqui que tem irmãos, o Espírito Santo de Deus fala comigo. É mais de um. Tem irmãos aqui que você precisa resolver o coração com o seu discipulador. Eu sinto mesmo no meu coração, você precisa resolver o coração com o seu discipulador. Você precisa parar de se achar melhor que ele. Discipulador, discipuladora, não sei. Você precisa parar de se achar melhor que ele. Quando você entender que você é só uma voz, você vai jogar esse ego de fora e parar de fazer as contas de quem fala mais bonito, ou sei lá, né? Vai parar de julgar, vai julgar menos. Ah, mas porque ele errou. Ah, mas porque foi grosso comigo. Ah, porque não sei o quê. Quando você permitir que o Espírito Santo traga luz sobre o seu coração, você vai ser uma bênção para esse discipulado, e esse discipulador vai ser uma bênção para você. Deixa o Espírito Santo falar com você hoje. Hoje é um dia de nós renovarmos o nosso coração, irmãos. Renovarmos o nosso coração. Eu quero que por alguns minutos, nós estamos quase encerrando, mas por alguns minutos você vai renovar o seu coração. Essa mensagem, essa palavra, essa direção é para mim, é para você, para os líderes de treinamento que estão aqui, é para os discipuladores, é para todo mundo. Técnico de som, se Deus estiver falando com ele também, não tem problema. Todo mundo. Renova seu coração hoje diante de Deus. Ah, irmãos, se Deus usou João Batista e Elias daquela maneira, muito mais Deus vai fazer através da sua vida. Muito mais, muito mais. Ô irmãos, Deus só faz milagre onde precisa. E nesse tempo vai ter muita gente precisando de milagre. E Deus vai levantar você como resposta de milagre, resposta de oração. Deus vai levantar você. Eu tenho ouvido testemunhos maravilhosos de líderes que têm se posicionado. Eu tenho ouvido testemunhos maravilhosos. Eu vou fazer menção aqui, não é para exaltar ninguém, nem para deixar você constrangido, mas estava ouvindo esses dias o testemunho aqui do Mateus. Ficou muito tempo assim com uma dificuldade imensa, natural, espiritual, com a célula. Mas um dia ele me contando aqui, depois da oração, um dia ele se posicionou e falou: Deus, chega, eu não aceito mais isso na minha vida, eu vou me posicionar, não quero mais, está ruim, o casamento está complicado, porque as finanças estão complicadas, não quero mais, eu vou me posicionar. Está com um bom emprego, comprou uma moto, está com 2 células. E essa semana agora, acho que poucos dias atrás, o Moisés, com o discipulado, fez uma reunião na casa do chefe dele, do patrão dele, porque ele falou de Deus para ele, é desviado, abriu o coração, está empolgadíssimo. Sabe o que é isso? Avivamento. Isso não é porque o Mateus é bom, não, é porque ele entendeu que ele não é. Presta atenção, onde você brilha, Jesus não pode brilhar. Se você entender que você é só um instrumento, Deus vai usar você poderosamente. Feche os seus olhos aí, levanta a sua voz, começa agora a renovar o seu coração diante de Deus. Os discipuladores, vem aqui para frente, por favor. Vamos ficar aqui junto. Talvez eu estou te atrapalhando a orar. Você pode ajoelhar aqui na frente, numa dessas cadeiras, não tem problema. Pode ser. Aqui assim. Fica aqui perto. Feche os seus olhos. Começa agora a renovar o seu coração. Levanta a sua voz. Se você quiser ajoelhar, se quiser correr, se quiser deitar aí, se você quiser sentar, eu só quero que você ore. Não fique sem orar. Renova o seu coração agora diante de Deus. Comece a dizer para o Senhor que você quer ser usado por Deus. Comece
Começa a dizer que você quer ser usado por Deus. Começa a dizer: Senhor, me ajuda a não olhar para mim mesmo. Me ajuda a não olhar para a circunstância. Ah, Deus, mas eu pequei. Justificados, pois, mediante a fé, você tem paz com Cristo. Ah, Senhor, mas eu errei, eu sou alguém difícil. Pois é, eu entendo você, eu também sou alguém difícil. Mas Deus escolheu você. Ele apontou o dedo para você e falou: eu vou usar você. Eu plantei você naquele lugar, nessa casa, nessa família, nesse trabalho, naquele anfitrião, naquela casa. Levanta a sua voz.